No ar, no programa Café com o Prefeito. São 8h27 no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado 25 de outubro de 2014. Primeiramente, bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos na semana passada, no último sábado, a Festa das Crianças. Qual que é a avaliação de todas as atividades que foram realizadas, tanto no sábado, como também de toda a comemoração aí do Dia da Criança? Sempre um processo evolutivo, Andréia. Quando nós começamos ainda a primeira no ano passado, foi muito bom, foi show de bola nas escolas mesmo, uma integração muito forte, uma presença física nossa muito forte também para ter esse envolvimento. Nesse ano não conseguimos estar em todas as escolas, dado a demanda de trabalho, não que no ano passado não tivesse, mas tinha essa necessidade também da presença física, então foi muito bom nas escolas. E no sábado, então, fechou com chave de ouro, não poderia ter sido melhor, todos os detalhes, tudo muito bem preparado, muito bem cuidado, tudo tratado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, por toda a equipe que eu digo não é a equipe da Prefeitura, a equipe é o povo de Santa Helena, quer seja o Rotary, o Lions, o Sicredi, Clube de Mães, as pastorais, todo mundo envolvido lá, protegendo, cuidando muito bem das crianças. Então agradeço a cada uma das pessoas que estiveram lá, os pais, tios, avós, todo mundo que esteve lá e cuidou muito bem de toda aquela galera. E aquilo que foi distribuído também, os 20 mil brigadeiros lá preparados na sua grande, quase todos eles pelos clubes de mães, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, nada de anormal, nada de nenhum problema, absolutamente nada mesmo. Então, olha, muito obrigado a todas as crianças, a todos os pais, a todos os envolvidos aí, que fizeram da festa da criança a festa que foi de fato, né? Então, muito obrigado a todos mesmo que fizeram pelas crianças do município de Santa Helena aquilo que elas precisam que seja feito. Muita gente, muita criançada. No ano que vem já tem que pensar em aumentar um pouco mais a estrutura para que a gente possa aí abrigar a criançada. E no ano que vem talvez um problema, né? Recebemos a informação de que no primeiro semestre ainda já deve ser mexido naquela estrutura ali da praça para fazer o Centro da Juventude, numa proposta aí com o governo do estado. Talvez atrase um pouquinho mais, né? Em não tendo iniciado as obras, faremos ali no mesmo espaço. Em tendo iniciado as obras, teremos que buscar um outro espaço para fazer a festa da criança, que com certeza vai continuar sendo ampliada por tudo aquilo que ela representa, né? Prefeito, falando em festa da criança, outubro também é o mês do Outubro Rosa. Nós temos várias atividades acontecendo hoje em relação ao Outubro Rosa. Estou de azul hoje, André, você está de rosa, mas no ombro, né? Mas a Outubro Rosa representa muito para os cuidados que nós devemos ter com a saúde da mulher, como também representa o Agosto Azul para o homem, identificado assim por mês e por coloração, mas para que isso chame a atenção das pessoas e cada um busque se cuidar um pouquinho mais, né? A gente às vezes não dá importância para aquilo que tem importância de fato, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, que é o nosso bem-estar, e dos outros também, porque a preocupação não pode ser só nossa. Graças a Deus aí muito envolvimento de muita gente, as secretarias, educação, saúde, assistência social, todas envolvidas aí nesse trabalho muito forte aí com o Outubro Rosa, para tornar disso uma campanha marcante aí no cuidado, na prevenção que a mulher precisa ter. Então, daqui a pouco às 9 horas teremos a abertura das atividades ali na assistência social, na Rua da Cidadania, né, com a saúde, durante o dia todo, exames preventivos, ginecológicos, como teve durante o mês inteiro, não só aqui, também como nas unidades de saúde do interior, para que pudesse aí ter essa campanha com resultado bom. Então, como a gente costuma falar desse processo evolutivo, e as pessoas se cuidando um pouco mais aí, e o município conseguindo oferecer estrutura o suficiente para que as pessoas possam fazer isso. Prefeito, nós temos aí várias ações, mas quais são as principais ações em benefício à saúde da mulher? Principalmente com relação à mulher, o cuidado que deve ter, a equipe preparada que o envolvimento com as mulheres que de fato deve ser. Para ter uma ideia, Andréia, nós temos aí, das secretarias, das 10 que nós temos, apenas 4 são homens, as outras 6 são mulheres, né, que estão à frente de cada uma das secretarias.
E na saúde, se você for olhar o conjunto de pessoas que trabalham lá, a não ser os motoristas, é basicamente constituída por mulheres, que tem uma atenção muito especial com elas também, o carinho, o cuidado, o jeito, e também o sentimento daquilo que precisa ser feito. Os testes ginecológicos, as consultas de ginecologia, o zeramento das filas que nós tínhamos nas cirurgias de ginecologia também, as pediatrias que, quer queira ou não, tudo que envolve família, envolve criança, envolve mulher, envolve a mãe, envolve a mulher, envolve as pessoas, né? Então, graças a Deus, uma atenção muito presente e muito forte com a mulher no cuidado que deve ter. E sempre quando você vê alguém chegando numa unidade de saúde que precisa de um acompanhamento, é a mulher que está acompanhando. Quando você vê uma criança chegando numa unidade de saúde para o atendimento da criança, é a mulher que está acompanhando. Então, essa presença muito forte, esse cuidado muito forte que as mulheres estão tendo, também é uma resposta positiva do governo municipal nesse cuidado. Prefeito, falando da festa das crianças, Outubro Rosa, nós já estamos planejando também as ações do Natal. Os santalinenses terão surpresas nas atividades deste ano? Ah, com certeza, André. Temos a Cleidiana nessa parceria com a Associação Comercial, está com a Cleonice à frente da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária, uma parceria muito forte com a CISA na preparação do Natal com o envolvimento das empresas e das famílias. Teremos uma campanha aí com o Natal de iluminação, quer seja no comércio, quer seja nas residências, tanto na cidade quanto no interior. Faremos um preparativo aí desde os trevos de acesso da entrada na cidade, né? Quanto às praças aqui que nós temos no município de Santa Helena, uma concentração de luzes, a chegada do Papai Noel, que teremos aí, vai vir um Papai Noel de helicóptero, Papai Noel do Brasil, vai vir de helicóptero aqui em Santa Helena, um trabalho muito forte, marcante que está sendo feito. Como nós dissemos antes, a cada ano que passa, a estrutura que vai sendo criada, ela é preservada. Então, tudo aquilo que foi feito no ano passado foi guardado, muito bem guardado, foi restaurado, pago pouco mais de R$7 mil apenas para restaurar algumas coisas que precisavam ser feitas, o restante tudo reutilizado e algumas coisas novas também, sempre novidades, sempre inovando, e os gastos passam a não ser tantos, porque você tem aí um cuidado que aquilo que você vai usar esse ano, também usado no ano que vem, claro que com algumas inovações. Então, novidades para o Natal, com as luzes, para criar um clima. Na verdade, o ser humano ele precisa ser estimulado para despertar para algumas coisas. E o espírito natalino que precisa ser despertado em nós, que ao longo do tempo vem morrendo, o município de Santa Helena vai fazer a sua parte. Luzes, campanhas, eventos, atividades, envolvendo todo o povo de Santa Helena, para que despertem para a magia do Natal. Não apenas a situação física, só o comércio que também é importante, também é bom. Quem não gosta de receber um presente, quem não gosta de receber alguma coisa, né? Mas principalmente aquilo que nós precisamos que seja amor e carinho, gente. Não é só o físico, que também é bom, mas acima de qualquer coisa, amor e carinho. Que se você recebe alguma coisa e você sente o amor presente, independente do que seja, já vai satisfazer, né? E se não, pode ser uma Ferrari, pode ser qualquer outra coisa aí que não pode ser apenas um momento, né? Então o município vai fazer com que a magia do Natal contagie num ambiente muito saudável, aí, com uma parceria muito forte com a CISA, com o comércio, com o povo de Santa Helena. Prefeito, nós temos aí o final de ano chegando também, e algumas mães, alguns ouvintes nos perguntando se nós teremos as creches, vão ficar abertas neste final de ano? Será como ano passado? Como será? Será como no ano passado. Algumas pessoas ainda pensam em deixar fechadas as estruturas. Eu entendo que não. É um momento assim que as famílias também precisam socializar, passar mais tempo com as crianças, mas também entendemos que tem pais aí que trabalham, o pai e a mãe trabalham e precisam que a sua filha, o seu filho tenha amparo. Então vai ficar aberto um CEMEI, no ano passado ficou aberto o da Vila Rica, nesse ano não sabemos se mesmo Selim ou Baixada Amarela, mas um dos dois vai ficar aberto, né? Para receber as crianças que precisam dessa parceria. Nós aí temos as férias coletivas, possivelmente do dia 22 de dezembro a 20 de janeiro, não lembro exatamente a data, mas é nesses dias aí, e também as creches passarão por esse período de férias coletivas, mas teremos uma delas aberta, funcionando, para que aquelas crianças que precisam, mas será feito um estudo bem criterioso, gente. Nós precisamos também fazer com que as férias coletivas aconteçam, então quem precisar do serviço vai ter. Prefeito, nós temos a Rose Botega, a professora Rose Botega, parabenizando
pela iluminação da Avenida Curitiba. Ela falou que ficou linda demais e a gente vê a diferença de um estilo de luz para o outro agora, né? De toda essa nova iluminação. É todo o clima que se cria, todo o ambiente. Quando a gente fala na transformação do ser, as obras precisam acontecer, os serviços precisam acontecer, as parcerias, o desenvolvimento, o crescimento, ele tem que ser muito presente. Porém, o ser humano precisa ser valorizado. Então, a sensação de segurança que oferece aquilo que aconteceu no Brasil, aquilo que falta bem pouca coisa para terminar na Curitiba, aquilo que vai acontecer na Busato, depois devemos encaminhar isso para Paraná, possivelmente, para o Rio Grande do Sul, mas vamos estender isso para o município todo. Então agradeço a Rose pela manifestação, pela sensibilidade que teve em ver a diferença, em sentir a mudança, né? E é isso que a gente quer proporcionar, que as pessoas se sintam bem. Aquela ideia de uma cidade triste, à noite, escura, com a luz amarela apagada, que ela mude, que tenha vida, que tenha luz de fato, né? Que as pessoas se sintam bem. Então obrigado, Rose, e parabéns a todos que estão tendo o privilégio de ter a cidade que tem. Isso responde às minhas outras duas perguntas, né? A Marlene Simonetti, do bairro São Luís, perguntando ao prefeito, na rua Mato Grosso, no bairro São Luís, os postes não tem luz. Pedimos já várias vezes e nada foi feito. Será que o senhor prefeito poderia atender o nosso pedido? E a mesma pergunta também, o pessoal nos perguntando se nós teremos essa iluminação em toda a cidade. Teremos. Esse investimento foi de R$350 mil. Então, se vocês lembrar, no ano retrasado foram investidos aí mais de R$500 mil em iluminação na parte que compreende aí a praça até, acho que até para frente perto do Hospital Policlínica, não lembro bem, mas é por ali, com a iluminação baixa, né? Mas foi gasto mais de R$500 mil e não resolveu o problema. Agora foi feito investimento de R$350 mil, toda a extensão da Brasil, desde a praia, inclusive no acesso à praia também, até o final da Brasil, toda a Curitiba, toda a Busato, e agora foi feito também lá nesse mesmo processo lá no SICA, que vai lá para os conjuntos também, Sol Nascente, e agora então encaminharemos aí para essas outras ruas, avenidas. Também a Mato Grosso, se está faltando energia, a ideia já proposta que a gente vá substituindo por uma lâmpada do tipo como essa que tem. Temos algumas em estoque ainda, dessas lâmpadas que haviam sido compradas, e depois encaminha para esse sistema de iluminação como está nessas avenidas. Mas vamos cuidar da Mato Grosso, e a Pará também passa por um processo aí de revitalização, de alargamento, e também já contempla aí um sistema de iluminação como é esse que está nessas outras avenidas, mas toda a cidade será coberta por esse sistema. Prefeito, o pessoal também pedindo iluminação na via que liga Santa Gema, ou melhor, a Polícia Militar até a Santa Gema. Tem algum projeto, alguma ideia para iluminação nesse local? Duas coisas, Andréia. A revitalização lá que temos da ciclovia até a Santa Gema tem alguns pontos aí que precisam ser melhorados, mais para baixo tem mais algumas avarias aí que vão ser feitas ainda esse ano. Ainda na semana passada eu conversava com o secretário de obras. A partir de terça-feira começa uma operação tapa-buraco, mas com perfeição, com trabalho, com um acabamento muito bom a partir de terça-feira, a menos que dê uma condição climática, que aconteça alguma coisa, mas acredito que não, ou algum outro problema, mas está marcado para terça-feira, para começar toda a área urbana do município, toda a parte, não só a central, mas todos os bairros, onde tiver problema aí com buraco, será consertado a partir de terça-feira nesse processo. E lá na ciclovia, tanto que vai até a Santa Gema, que precisa até pelos trabalhos que serão feitos, a expansão que também tem do Parque Industrial, tem uma proposta ousada sendo encaminhada aí pelo Darinês para iluminar desde subsede até aqui no balneário, onde vem a ciclovia, e também aqui desde a Polícia Rodoviária até lá na Santa Gema, por enquanto nessa primeira etapa, né? Mas tem essa proposta, não deve acontecer esse ano essa iluminação, é uma proposta ousada, mas nós vamos trabalhar ela a partir do primeiro semestre já do ano que vem. Prefeito, vem uma pergunta de um ouvinte, ele parabeniza o prefeito e todos os envolvidos na prefeitura por todas as ações, mas qual é a possibilidade de trocar ou substituir os pés de mangueiras, as árvores, né, os pés de manga, na frente dos comércios, por outro tipo de árvore que não tenha tantos ninhos de passarinho, e com isso diminua as sujeiras por ele causado, sem falar o cheiro. Nós temos uma situação muito crítica na frente do lado da CISA, né, na frente aí do sindicato. Qual que é a possibilidade da substituição dessas árvores? Lá na frente da unidade de saúde, do pronto atendimento, já foi feito um trabalho de poda drástica até,
para evitar esse problema aí, não só da manga, como também dos pássaros, né? Eu acho que o ambiente dos pássaros aí, ao longo do tempo aí, eles foram sendo espantados aí, trazendo para o centro urbano. Eles estão até perdidos a olhar assim, aquela sujeira que tem no chão lá, dá um pouco de desgosto até em ver aquilo tudo. Agora você vê a passarada toda lá sobre os telhados, sobre os fios lá também, pensei, putz, né, que é complicado isso, mas teve que ser feito, é uma questão de sanidade, uma questão de saúde pública. E nos comércios também, a pergunta pertinente, e por coincidência ainda nessa semana recebemos do Ministério Público uma solicitação de um plano de arborização para o município de Santa Helena. Nós temos uma parceria com a Copel que foi estabelecida em 2010, 2011, não me lembro bem a data, e ele acabou não sendo executado. Tivemos alguns problemas aí na repactuação, conseguimos algumas mudas de árvores que foram colocadas aí na Avenida Rio Grande do Sul, porque era um número reduzido, mas tem uma proposta de substituição sim. Está coberto de razão, não é tipo de árvore para centros urbanos, ainda mais para a área comercial, porque começa a abrigar aí os pássaros, que não é área central, a localização que eles devem permanecer, e também o problema aí todo com essa temporada agora. Vai dar muita manga esse ano, estou preocupado já com isso. Eu já pedi para a equipe aí passar assim que tiver um pouco de tempo, que não estão tendo tempo, graças a Deus o funcionário público está trabalhando muito, vocês podem perceber. Tem um outro caso que não, mas estão trabalhando muito, gente, mas é remoção aí de algumas frutas para não dar aquele problema todo com sujeira no final de ano. Mas tem um programa de arborização e substituição das árvores em toda a parte urbana do município. Nós temos aí em algumas avenidas, aquelas são, não sei se é Sete Copas ou Figueira Chileira, mas acho que é Sete Copas, né? Também não é árvore para centros urbanos. Vamos ter que substituir todas elas. Vai ter um custo bem elevado e um processo lento aí para sombreamento, né? Mas nós vamos fazer. Prefeito, nós tivemos também nessa semana, já que a gente está falando de todas essas mudanças, audiência sobre investimentos na Rua Pará, outras avenidas e também bairros. Como que foi essa audiência? A população participou? E como, Andréia? Foi legal. Olha, muito bom. Parabéns a todas as pessoas que estiveram na audiência, que discutiram o tema, as abordagens, as explicações, aquilo que o governo fez até então, numa passagem rápida com algumas ações. Algumas pessoas se impressionando por não terem conhecimento de tudo aquilo que era feito, aquilo que foi executado pelo município de Santa Helena. Mas o povo, de fato, perguntou muito, questionou bastante, conversamos, era uma audiência pública. Aí chegou um ponto lá que uma amiga nossa perguntou, Jússi, mas esses índices que a proposta do município era nas melhorias na contribuição da calçada, né? O alargamento da rua, o município pode executar com tranquilidade, até porque o trauma foi causado pelo próprio município, né? Mas as calçadas é necessário que faça-se a cobrança até por uma questão de legislação. Nós não podemos executar e não cobrar pela melhoria. A proposta é que o município absorvesse 30% da despesa com a construção das calçadas e calçadas, o paver, né, vai ser com paver, né? Também para portador de necessidades especiais, com piso tátil, né? Um sistema de grama, um recuo, um projeto muito bem elaborado, muito bem feito, né? Então a proposta é que o município absorvesse 30% e o contribuinte 70%, né? Aí chegou um ponto lá e falou, mas espera aí, não dá para a prefeitura absorver 40% disso e o contribuinte 60%? Ele falou, é uma audiência pública, né? Se nós não tivéssemos aberto aí para discussão, então mandaríamos apenas uma cartinha, falou, olha, vai ser cobrado isso, vai ser feito esse valor e tudo bem. Então fomos discutindo, fomos evoluindo e chegamos ao entendimento, com aplausos afinal, com a concordância de todo mundo, que o município arque com 50% do custo da construção das calçadas e o contribuinte 50%. Dividido isso em 4 anos, com parcelamento aí no IPTU. Algumas pessoas pediram para que se fosse feito parcelamento mensal durante esse período de 4 anos. Não tem problema nenhum, né? Então chegou-se a esse entendimento. Começamos a audiência, estava marcada para 7 horas, começamos, era 7h15. E fomos até 9h30 na conversa. Foi muito tempo de conversa mesmo. Conversa, gente, aberto, liberdade. Alguns questionamentos assim fortes com relação àquilo que estava acontecendo, quais eram as possibilidades. E nós apresentando a real situação do município de Santa Helena. Tudo aquilo que ao longo do tempo foi se fazendo e o pura e simplesmente dando, né? Sem que as pessoas soubessem o quanto custava, o quanto era pago e o que o município deixava de fazer em outras áreas, como os investimentos nas parcerias para a sustentabilidade do município de Santa Helena.
Aí coloquei algumas situações lá. Por exemplo, hoje, se parar de vir royalties, o município para tudo, vira uma cidade fantasma. E todo mundo quer uma cidade bonita, organizada, ordeira, e o município também tem o dever de promover essa ordem. Foi muito bom, show de bola. Não foi a primeira e também não vai ser a última audiência pública, e com o direito e a liberdade de participação, de expressão e também da pactuação, como foi feito. O município apresentou uma proposta, foi discutido e chegou esse entendimento aí de dividir a despesa apenas da calçada, gente. O restante o município vai arcar com tudo. São 8h46, nós vamos rapidinho ao bloco e daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. São 8h47, 8h47. Prefeito, falando dessa questão da massa asfáltica, como fica a situação das empresas, no pátio das empresas? Como que é essa questão? Como funciona? O município tem uma lei que autoriza o município a fazer uma parceria com as empresas. Ela fica barata, gente. A proposta é que o empresário compre a massa asfáltica, ela é aproximadamente R$200 a tonelada da massa asfáltica, e o município entra com o serviço de compactação, que é um serviço que acaba ficando um pouco mais caro até, né? Absorvido pelo município. Então, quem quiser fazer asfalto nos seus estabelecimentos, o município é parceiro, o empresário compra a massa asfáltica em torno de R$200 a tonelada, dependendo da negociação, talvez um pouco mais do que isso, né? O município conseguiu comprar a esse custo numa quantidade bem elevada, mas o município pode ser parceiro. Quem quiser, é só procurar a Secretaria de Indústria e Comércio lá, fazer a solicitação, e de preferência, se puderem, quem for fazer, quanto antes puder procurar, é melhor, gente, porque a empresa executou o asfalto de São Miguelzinho até Moreninha, deve voltar na segunda-feira da outra semana, está em São Miguel do Iguaçu, vai para Medianeira, depois volta aqui para Santa Helena na outra segunda-feira. Vai fazer algumas ruas lá de Moreninha, depois vem para cá, vai fazer o loteamento bar, vai fazer o porto, vai fazer uma parte ali de Santo Antônio subsede, né? Quem quiser, procura pela Secretaria, que vai ser feita a proposta, vai ser feito o projeto, vai ser dito qual é o custo que isso tem para o empresário na absorção dele. Prefeito, nós estávamos antes até discutindo aqui em off sobre o balneário de Santa Helena. Nós teremos aí a entrada permitida, ou melhor, será feita algumas restrições de entradas no balneário de Santa Helena. O porquê disso? Na verdade, tem algumas pessoas aí banalizando, né? Transformando o patrimônio público aí num processo de vandalismo fora do comum. Não são muitas as pessoas, mas também não são tão poucas assim. E o problema maior, gente, são santahelenenses. Isso tem incomodado muito a nós. E no final de semana passada, vocês puderam perceber que deram algumas ocorrências lá no balneário e os funcionários lá estão assustados. Não com aquele problema lá do esfaqueamento, foi no amanhecer do dia, e isso é um projeto bem isolado lá. Mas agora vai ser feito um controle de entrada e saída do balneário. Sei que tem algumas pessoas que não gostaram muito da ideia. Mas por que não gostaram muito da ideia? O que impede você de parar um minutinho lá no portão de acesso? Vai ser fechado o acesso aqui da Rio Grande do Sul. Vai ter acesso somente pelo portão da frente, porque não se admite mais o vandalismo que se tenta praticar no balneário. Algumas pessoas já estão vindo para cá, alguns turistas, pessoal tem vindo, tinha um pessoal de Maringá e de outros lugares na semana passada, acabaram indo embora, pelas confusões que estavam sendo praticadas. Então, vai ficar fechado o portão de acesso, vai entrar e sair quem quiser entrar e sair, no momento que quiser entrar e sair, não tem problema nenhum. Mas vai ter controle, gente, isso está pacificado, não é objeto de discussão, é uma decisão forte que foi tomada e vai ter controle. Direito de ir e vir, todos vão ter de usar daquela estrutura, sem dúvida nenhuma, como quiserem, com responsabilidade. Então vai ser feito um processo de controle de entrada e saída das pessoas no balneário. A partir de ontem já deve ter começado a funcionar. Hoje mais intensificado. Então, um pouquinho de paciência agora nos primeiros dias de ajustes, mas controle, gente, em preservação do patrimônio. Estamos investindo mais de R$500 mil lá no balneário, estruturando aquilo para oferecer segurança, conforto, tranquilidade, para que as pessoas tenham lá no balneário a estrutura que precisam ir nos finais de semana.
semana. E dia de semana também, com o final de tarde, quando quiser. Mas com controle, com ordem, gente. O município tem o dever e a responsabilidade de estabelecer a ordem. E isso será regrado somente na Praia Nova ou na Praia Velha também? Por enquanto na Praia Nova, aqui na Praia Velha nós não teríamos esse controle de acesso, a não ser que fosse pela via de acesso aqui em cima ainda, né? Então, por enquanto, faz isso na Praia Nova. Deve ser estendido depois na Praia Velha, até por uma questão de pessoal, né? Você precisa mais gente para fazer esse controle. Por enquanto, na Praia Nova. Prefeito, a Erna dos Sete Pecados gostaria de agradecer o prefeito pelo calçamento que foi feito até o Morro dos Sete Pecados, pois agora tem chuva, não tem barro, não tem pedra e nada que atrapalhe para que as pessoas possam chegar até as suas casas. Então a Erna dos Sete Pecados agradecendo pelo calçamento que foi feito lá no Morro dos Sete Pecados. E só avisar a Erna também que nos próximos dias será feito o asfaltamento lá de subsede até lá em cima no Santo Antônio. Tá certo, olha só que bacana, né? Falando desse asfaltamento, prefeito, olha, até os meus vizinhos bateram lá em casa e falaram: Andréia, no Café com o Prefeito eu gostaria de saber todos os bairros, todos os loteamentos foram atendidos com asfalto só porque só o loteamento central ainda não foi. E bem, né, prefeito? Na garganta, Andréia. Na verdade, gente, toda a estrutura urbana do município de Santa Helena e dos meus distritos serão cobertas por asfalto. No loteamento central, é um pouco mais recente o calçamento que ele foi feito e precisa um período de compactação um pouco maior para oferecer mais segurança que o asfalto vai ficar em plenas condições aí e perfeito. Então está nos nossos planos sim, não deve ser executado esse ano, André, mas no ano que vem com certeza será executado. E os novos que estão surgindo aí, estão todos eles pavimentados aí por uma questão de respeito com os loteamentos novos que vão surgindo, mas está sim previsto, apenas não vai ser feito esse ano. Prefeito, falando do loteamento central, logo abaixo nós temos o loteamento Progresso. Quando começam as obras naquele bairro? As galerias no loteamento Progresso. Essas galerias, estava lendo uma mensagem agora, o Lucas Giovanella mandou, foi trabalhado 3 dias nessa semana substituindo lâmpadas na parte urbana do município todo, né? Então quem tiver algum problema com lâmpada queimada, se puder ligar no 3268-2404 informar a localização, a rua, a altura da rua, com exceção dessa da Mato Grosso que já foi visualizado. Por isso que por esse programa é interessantíssimo, André. Liga no 3268-2404 e informa qual é a altura da rua aí que estiver com problema com lâmpada queimada, que a equipe vai continuar esse trabalho a semana toda de manutenção muito forte aí na substituição dessas lâmpadas aí para que as pessoas tenham a iluminação pública, segurança e a sensação de segurança também. Lá no bairro, graças a Deus, aquele processo longo que havia sido começado, que é das galerias de águas, e justamente esse é o respeito que a gente fala com relação aos loteamentos que nós temos na cidade. Não na semana que vem, que não vamos conseguir, na terça-feira teremos a reunião descentralizada que deve envolver lá a cabeceira da Moreninha, esquina Rosa, provavelmente. Aí teremos linha Veracruz e São Luís, ou talvez São Luís e Veracruz na terça-feira, ou na terça na quarta. E na quinta-feira a ideia era fazer lá no Progresso, mas nós teremos uma atividade aí com os servidores públicos municipais, do servidor na sexta-feira, inclusive é feriado, né? Aí teremos lá uma atividade com os servidores na quinta-feira à noite. Na próxima semana estaremos no loteamento lá para conversar com a comunidade, fazer a reunião descentralizada e assinar a ordem de serviço com o Epitácio, lá o TM no Progresso, com os 2 conjuntos, para assinar a ordem de serviço das galerias de águas. É uma galeria superdimensionada, com tubulação aí que chegam a ter 2 canais no mesmo momento lá, para que possa de fato dar fluxo para toda a água que desce da cidade lá, que é o bairro mais atingido, em função de que toda a água da Rua Pará e daqui da Curitiba desce lá todo pro bairro. Então nós teremos aí na outra semana a reunião com eles e a ordem de serviço para que comecem as obras lá, que custou para o município em torno de R$1.200.000 essas galerias, que vai ter que quebrar asfalto, vai ter que refazer tudo. É aquela velha história, não faz no quanto tem que fazer, agora tem que quebrar tudo, fazer asfalto, fazer meio fio, colocar os tubos, isso gera um custo fora do comum. E tem uma parte lá que dá um pouco mais de R$100 e poucos mil, que é para Vila Celeste, né? Mas só aqui no Epitácio e no TM são mais de R$1 milhão em galerias.
Bacana. Prefeito, eu estou vendo que as coisas estão acontecendo mesmo, de verdade. As funcionárias da creche da Vila Rica agradecem pelo novo telhado da creche que foi colocado. Ficou muito bom. E teremos uma reunião com a diretoria da PMF, não sei qual dia dessa semana aí, para falar sobre os ar-condicionado da Vila Rica, tão sonhado também, né? Então, nos próximos dias, o processo já encaminhado para colocação de ar-condicionado nas salas, para as crianças lá no CEMEI do Vila Rica. Não sei qual é o dia que está estabelecido lá para uma reunião com a PMF, despolitizando o processo. Já poderia ter sido instalado os ar-condicionado lá na creche do Vila Rica. Começou a tumultuar com conotação política. E se tem uma coisa que nós não estamos fazendo, gente, é politizando nada daquilo que a administração faz. Não tem uma placa com o nome do Jussi, com o nome do Margon, secretário nenhum, em qualquer lugar, em qualquer obra, e não foi pouca coisa que foi feita, gente. Não tem o nosso nome em lugar nenhum. Nós estamos aqui de passagem e pelo respeito que temos, pela confiança do povo, fazendo. É um momento que o município de Santa Helena vive extraordinário. Então, obrigado a todos que estão fazendo o que fazem, e não quero marcar nome, deixar marca ou colocar nome em lugar nenhum. Nós queremos é fazer, construir, responder a proposta que apresentamos quando da campanha eleitoral. Mas agora passou a campanha, gente, agora é gestão, todo mundo integrado, todo mundo convidado, não tem sacanagem, não tem perseguição, não tem nada disso. Por isso que nós não estamos aceitando que o processo seja politizado. Quando tem uma ameaça de criar um clima político, nós suspendemos o processo. A eleição que passou agora, olha a tranquilidade, que passou não, domingo tem eleição. Domingo. Olha, gente, o que estamos vivendo no município de Santa Helena, alguém lembra de ter vivido momentos como esse no município, no tempo que tenha sido passado? Liberdade, tranquilidade, cada um com o direito de fazer aquilo que tem vontade, a sua manifestação é o que conta. Prefeito, nós temos novidades também na questão da recolha de folhas do município? Andréia, o município, eu peço um pouco de paciência nesses dias agora das pessoas, com dois processos na verdade. A recolha do lixo orgânico, tem um novo cronograma aí, um novo jeito, um novo sistema, uma nova sistemática também. Começa um pouco mais tarde e também vai até bem mais tarde, né? Antes começava 4 horas da manhã, quando era 9 horas, parava todo o serviço, né? Então tinha muitas pessoas que não tinham acordado, não tinham levado o lixo para fora e ficava para o dia seguinte, o orgânico, que é o que mais incomoda, né? Então a partir de agora muda toda a sistemática. Temos no site do município de Santa Helena, acredito que no site de notícia, aqui talvez, não sei se o pessoal já passou para a Liberdade, para o Foco ou para o Correio, para que possam fazer a divulgação. Mas temos um novo cronograma de recolha de lixo orgânico, também do lixo reciclado. Na próxima semana recompõe toda a equipe, pelo respeito que temos que ter com os agentes ambientais. Nós temos lá 42, 43 famílias que estão trabalhando na reciclagem, ganhando pouco mais de R$800 por família. Podem chegar a ganhar mais de R$1.200, R$300, mais de R$1.400 se todo mundo contribuir, se o município fizer a parte dele. Então nós também teremos uma nova sistemática de recolha do lixo reciclado e também do sistema de folhas que nós temos aqui no município. Tem uma proposta que estamos discutindo aí com o empresário para fazer o processamento das folhas também com a compostagem. Então nos próximos dias aí novidades também com relação à recolha de folhas, e não só recolhas e depósito, a compostagem dela para reutilização. São 8 horas e 59 minutos. Nós temos aí no site da Rádio Liberdade FM todo o cronograma de recolha de lixo que será alterado a partir da próxima semana. O pessoal que quiser acessar, entra no site www.fmcomunitaria.com.br ou então no site da Prefeitura Municipal de Santa Helena. Prefeito Jussi, daqui a pouquinho compromisso com o Outubro Rosa. Qual é a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena? Eu recebo muita mensagem pelo telefone celular, André, muita mesmo. E quase todo mundo tem meu telefone. Eu nem sempre eu consigo atender. Se alguém tentou ligar agora, como tinha 3 tentativas de ligação, não tem como atender. Então, atender às vezes é difícil. Mas aqui veio uma mensagem, até vou ler, André. Sou munícipe há 40 anos. Fiquei 2 anos fora do município. Constatei que Santa Helena é nosso mundo. Encantada, abraça, tá. Então, quer dizer, as pessoas que têm ficado um tempo fora, quando voltam para cá, sentem a transformação, sentem as mudanças, gente. Então, o que nós estamos promovendo, o que nós estamos fazendo, é fazendo com que o ser humano, que a pessoa se sinta bem. Tivemos essa semana a entrega de um sistema Pérgamo ali também na biblioteca, e também os livros em braille. Tínhamos lá a Marta Becker, que é uma aluna especial, ela tem deficiência visual. Algumas pessoas, quando falam de deficiência visual, pensam que enxerga pouco, ela não enxerga nada, gente. Mas ela faz uma leitura perfeita, leu para nós lá, tem a professora Sebastiana que a acompanha.
E também está aprendendo musicalização com o professor Bosco. Tocou flauta lá por alguns momentos, fizemos uma filmagem no nosso celular, mas uma pessoa extraordinária. Então é o ser humano que verdadeiramente importa. Gente, e o governo municipal tem se importado muito com isso. Às vezes pergunto, falo, Júcio, mas como é que se consegue estar em tantos lugares e em tanto tempo, assim, pelo espaço que se tem? É respeito, gente, amor, vontade, dedicação. E algumas pessoas, Júcio, mas e esse ritmo no ano que vem vai dar uma segurada? Por que segurada? O que acontece? O que se entende por segurado? Pelo contrário, é uma crescente. Eu sempre vinha falando, depois de uns 6 meses de governo, algumas pessoas aí começaram a sentir, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, e queriam que fosse implementado outras medidas. Falei, calma, a gente tem uma proposta, tem um projeto, tem um planejamento, tem uma organização, tem motivação e tem um porquê. Foi evoluindo, algumas pessoas tentaram usar disso de ordem política, queriam que eu mudasse o rumo. Não vamos mudar o rumo, gente, pelo amor de Deus, a proposta não era essa. Se acomodou, se ajeitou, as coisas acontecendo. Falávamos que não era a Copa do Mundo, que não era a eleição que ia impedir que as coisas acontecessem. Olha quantas ordens de serviço, quantas obras, mais de 20 milhões de reais em obras e serviços contratados num período eleitoral. Estamos vivendo eleições e as obras acontecendo. Então isso está mais do que provado que não é a eleição que faz com que mude alguma coisa. E o município vai continuar nesse ritmo, sempre aumentando o ritmo, numa crescente, com responsabilidades. Então, amanhã é dia de eleição, gente, não estou falando de um candidato ou de outro candidato. Manifeste a sua vontade. Vote em quem você acha que vai fazer o melhor trabalho pelo Brasil, pelo município de Santa Helena. Deputados e representantes, tanto de um grupo político quanto de outro, nós já temos, porque o santalinense votou e votou muito bem, graças a Deus. Então, sendo um ou sendo outro, nós vamos ter os parceiros e as parcerias. Mas você, santalinense, vote em quem você acha que possa fazer o melhor pelo Brasil. Essa é a nossa mensagem de hoje até amanhã, e na semana que vem muito trabalho, e os servidores públicos também num período de comemoração na quinta-feira à noite. Na sexta-feira é feriado, é dia do servidor, que é comemorado dia do servidor, né? Então uma atividade com eles na quinta-feira à noite, pelo respeito que temos que ter com os servidores públicos que estão fazendo também a sua parte nesse processo de transformação. Tem alguns encostados ainda, mas estão sendo avaliados com a nota bem baixa. Então não pensem vocês que esses servidores que não estão trabalhando não estão sendo avaliados e não vão ter progressão, não vão ter os avanços, não vão ter os aumentos. Quer dizer, está prejudicando, além do município, a si próprio, né? Mas eu acho que um processo bem curto de tempo vai perceber. Graças a Deus, na sua grande maioria, muita gente comprometida e trabalhando. E eu agradeço a cada um deles, a cada um dos santarinenses que estão fazendo isso. Prefeito, só antes da gente terminar aqui com a nossa mensagem, gostaria de ressaltar que essa semana nós tivemos uma comitiva vindo a Santa Helena, conhecendo gestão compartilhada. Como que você vê esse trabalho? Como que você vê essas outras comitivas vindo visitar a gestão de Santa Helena? É verdade, a forma empreendedora que você precisa trabalhar a gestão é que tem atraído os olhares das pessoas e querendo vir para cá para conhecer aquilo que é feito aqui. E graças a Deus as pessoas têm vindo e têm se maravilhado com aquilo que encontram, né? O sistema de governo, o jeito, o tratamento, a forma de conversar, a forma de falar. Conversamos com algumas esferas de governo essa semana aí para resolver alguns problemas e graças a Deus, gente, o cuidado com que a gente tem com as palavras é que diferencia muito. Conseguimos resolver um problema sério que o município tinha ao longo do tempo, porque o servidor que estava na outra ponta falou: prefeito, você é o prefeito mesmo? Sim, sou o prefeito. Mas esse jeito de conversar é o nosso jeito, é o nosso sistema. Eu falei, então vamos conversar, prefeito, vamos resolver o problema, porque eu gostei da conversa, né? E assim, gente, esse sistema de gestão compartilhada, a Lisiane foi quem inicialmente idealizou o projeto, o programa, por isso que precisa ter uma equipe, um conjunto. Nós oferecemos condição, trabalhamos e fazemos com que a coisa rode, que a coisa ande, mas temos que atribuir os méritos que eles merecem. Essa proposta foi apresentada pela Lisiane, secretária de Finanças, né, que foi muito criticada há pouco tempo atrás. O Léo é um dos maiores parceiros também, que tem ajudado no desenvolvimento desse propósito, desse projeto, até pela relação que tem aí com o associativismo, né? O Gilson, hoje na presidência da Associação Comercial. Então, todo mundo que quiser vir, seja bem-vindo a Santa Helena. E o que isso importa para nós? O que importa para nós é que essas pessoas vão levar a boa imagem, a boa mensagem do município de Santa Helena, que pode atrair investimentos para cá, pode despertar o interesse em alguém vir para cá e abrir um bom negócio para poder fazer com que gere emprego, renda e sustentabilidade para o nosso município.
Segundo informações, nós já temos mais 3 comitivas conversando com o pessoal da CISA para vir conhecer essas atividades em Santa Helena. Prefeito Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Obrigado, André, e um bom dia, um abraço a todos. São 9h06. Esse foi o nosso Café com o Prefeito de hoje. Voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã. André, tem mais uma galera mandando mensagem aqui. Ô, prefeito, fala aí que nós estamos trabalhando, entregando terra em subsede, atendendo o povo e trabalhando como nunca. Tem que valeu, trabalhar, gente. né? Valeu, gente. Obrigado. 9h06, agora sim.